desistência no Vasco da Gama, últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a SOD Capital desistiu de comprar o potencial construtivo de São Januário, operação que poderia render mais de 600 milhões de reais ao Cruz Maltino, grana fundamental para a reforma do estádio do clube. Mas, por outro lado, Pedrinho e companhia já abriram 3 negociações com diversos interessados para a revenda desse potencial construtivo. Os nomes não foram revelados, mas há a confiança no Vasco de que até o fim da temporada essa história possa avançar. Não dá para imaginar a reforma do estádio antes da conclusão da venda desse potencial construtivo. A tendência é que essa já seja uma definição do novo dono da SAF vascaína, no Marcos Lamarca. Negociações entre Vasco e o herdeiro da Crefisa estão em estágio avançado. Importante registrar que antes mesmo de apoiar publicamente Pedrinho, então só um pré-candidato à presidência, Zé Roberto Lamarca chegou a cogitar a possibilidade de comprar os name rights do estádio vascaíno. Não se descarta, inclusive, que essa negociação possa ser retomada num futuro não tão distante. Para completar o noticiário do Vasco, registrar que o STJD absolveu o Pedrinho após denúncia em jogo contra o Cruzeiro. Você vai lembrar que o Pedrinho ficou revoltado com a arbitragem, reclamando bastante, mas o STJD decidiu absolvê-lo. Vamos seguir com a informação. Gabriel Sá chegando com a gente para falar sobre o São Paulo e sobre Arboleda, hein? Porque a gente tem novidades sobre esse caso com o Gabriel Sá e com o PVC também. O Arboleda apareceu, né, Gabriel Sá? Pelo menos tinha mandado ali a mensagem para o Rafinha. E agora o São Paulo quer marcar uma reunião com ele e fazer essa rescisão, uma rescisão amigável, não uma rescisão dura, né? Não quer arrancar todo o dinheiro do mundo do Arboleda. Pelo menos é isso que a gente está entendendo, mas é o que você vai explicar melhor pra gente. Tudo bem, meu amigo? Voltou bem de viagem, descansou ou não deu para fazer nada? Fui direto do aeroporto para o estádio ontem, que teve a votação ali da Mari e do Douglas. A gente vai falar disso aqui também. É verdade, meu Deus. Você tá ficando doido. Haja café pra você, filho. O São Paulo é um clube difícil da gente trabalhar, né? Mas enfim, muito boa tarde, Luz, amigos aqui da bancada do De Primeira, audiência do UOL. Caso Arboleda ganhou um novo capítulo, entre aspas, né? O jogador, então, que tinha enviado aquela mensagem de WhatsApp para o Rafinha, agora respondeu de forma formal ao contato da direção e já discute uma rescisão contratual. Eu vou fazer uma matéria aqui no UOL, que vai entrar amanhã, possivelmente, com alguns advogados do meio esportivo, explicando quais são as eventuais consequências para o Arboleda. Mas conversando com o clube, existe um entendimento que não seria fácil conseguir rescisão por justa causa, porque é para justa causa para CLT comum, seriam 30 dias, né? Ele não teve 30 dias de abandono, ele pode alegar qualquer motivo também. Então é algo realmente que está acompanhando atentamente o clube, mas o São Paulo, como você bem pontuou, Lu, não quer entrar numa briga judicial nessa história, quer só uma resolução, e o que eu ouvi hoje a gente quer apenas que isso acabe, né? Que ele não tenha mais vínculo com o clube e ponto final. Então é algo que está sendo então conversado. Tende a sair uma rescisão amigável de contrato entre as partes, e aí o São Paulo não pagaria mais do que tem a pagar aí ao Arboleda até o fim do seu vínculo, mas essa rescisão pode vir acompanhada de uma cláusula, que caso o Arboleda jogue em qualquer outro clube de Série A de Campeonato Brasileiro, né, do futebol brasileiro de modo geral, pós a rescisão, haveria uma multa a ser paga ao São Paulo, para o São Paulo não sair no prejuízo, porque o que o São Paulo não quer acontecer ele faz o que fez, deixa o clube, deixa o São Paulo na mão, vai para o Equador, não responde, depois com uma notificação envia uma resposta e ganha, entre aspas, passe livre para assinar com outro clube. E o São Paulo não quer deixar acontecer, mas também não vai travar uma briga judicial aí para ter, enfim, uma rescisão contratual por assim, justa causa, por entender justamente que não tem tanta base legal para isso, né? Acho que o PVC pode explicar melhor um pouco do que ele tem também desse lado, mas o que eu ouvi é isso, que não seria simples para o São Paulo conseguir uma rescisão por justa causa com o jogador. A gente vai acompanhando aí. Porque o que a gente estava se perguntando, até conversando mais cedo ali na redação com o PVC, por que o São Paulo está sendo tão legal com o Arboleda? Tudo bem, é um jogador importante, tem uma história no clube, né? Arboleda e tudo mais. Mas diante de todas as M que ele já fez aí com o São Paulo, por que o São Paulo está sendo tão legal? Então tá bom, você quer ir embora, vai, tá tudo bem. E a partir disso, o PVC pegou o telefone e foi apurar. Então, o São Paulo deve um dinheiro para o Arboleda, que até tem a história de que houve, antes do sumiço do Arboleda, que teve um acordo para parcelar a dívida que tem com o Arboleda. Mas quando você diz, ou quando você lê no noticiário, o São Paulo vai fazer uma rescisão unilateral e vai cobrar 800 milhões de reais do Arboleda, já tem o troco, que é o troco é o seguinte, E o dinheiro das luvas que você está me devendo?
Então, o São Paulo não vai fazer isso. Essa questão de você ir para a justiça para tentar uma rescisão do tipo, temos aqui um casamento de 10 anos e agora a gente vai se separar no litigiosamente e vou tirar tudo de você. Não é bem assim. Então, qual é o cenário? Você precisa ter um acordo para rescisão ou não. Segundo, o Vasco já ligou para a Arboleda. Uma das coisas que se falou no sábado, quando teve o sumiço do Arboleda, uma das primeiras coisas que se falou foi: o Arboleda tá chateado porque o São Paulo não quis negociá-lo com o Vasco. E imediatamente vem o contraponto. Não teve proposta do Vasco. O Vasco não procurou o São Paulo e não fez uma proposta. O São Paulo não tinha como recusar uma proposta do Vasco porque a proposta não existiu. Mas o Vasco está em contato com os agentes do Arboleda. Então o Vasco pode levar o Arboleda. Aí o São Paulo vai fazer o quê? Vamos fazer um acordo amigável, rescindimos e você perdoa a minha dívida e eu perdoo a sua falta e está tudo resolvido. E aí o Arboleda pega as coisas dele e vai pro Vasco? Não. E o bobo da corte sou eu? Não. Então o São Paulo não vai fazer isso. O que passa a existir como possibilidade, como hipótese? O São Paulo reintegrar o Arboleda, fazer um acordo de reintegração do Arboleda, ele volta a treinar, faz um pedido de desculpas público, faz um pedido de desculpas no vestiário, volta a treinar, eventualmente separado, até que se chegue de fato a um consenso para baixar essa poeira, porque o sumiço foi do Arboleda. O Arboleda desapareceu, tinha alguma razão para o Arboleda desaparecer? Porque ele desapareceu porque ele estava na reserva, porque ele ficou bravo com a reserva? O Arboleda abandonou o emprego. Isso está posto. Então, só que tem um contra-ataque dos advogados do Arboleda, que é, beleza, só que vocês estão me devendo uma grana. Então, existe uma hipótese que é caminhar em médio prazo para uma reintegração com pedido público de desculpas, até porque o São Paulo não pode contratar zagueiro nesse momento. Eu confesso que eu nem estava contando com essa possibilidade, né, da reintegração. Aí tem que ver se a torcida vai aceitar, né, como é que vai ser feito esse pedido. Diga, Gabriel. Eu fiz esse questionamento há pouco também a uma pessoa importante do clube e o que ela me disse é justamente isso, né? Que vai ser difícil porque o Arboleda não demonstra essa vontade. Ele, até o presente momento, não deu esse indicativo de que ele tem assim, desejo de tentar reconstruir a história ou de tentar amenizar. Ele segue no mesmo tom desde sábado, praticamente, ali conversando com algumas pessoas próximas. Ele segue com essa convicção e ele acredita fielmente na possibilidade, né? Ele acredita, de fato, que ele foi sacaneado pelo clube ao estar na reserva, né? Então, existe esse lado também que talvez a gente tenha que ponderar, que é o lado do próprio Arboleda não querer essa história, né? Então, vai haver aí uma conversa, não tem data marcada ainda para uma reunião, mas deve ser até o fim de semana, né? Agendada ali essa reunião. O papo deve ser presencial, até estava conversando com o pessoal do Arboleda, falaram que ele deve voltar ainda essa semana para o Brasil, mas ele ainda está com esse pensamento, que até o pessoal do entorno dele tenta convencer do contrário, que ele não quer mais jogar pelo São Paulo. Então, é algo realmente para a gente observar, né? Qual vai ser o comportamento dele próprio ao voltar ao Brasil. Tem que ele vai voltar, né? O lado dele, né? Se ele quer jogar no São Paulo. A gente estava vendo as imagens ali, porque ele apareceu num jogo da Série B lá do Campeonato Equatoriano. É de um dos nossos colegas lá da imprensa equatoriana, né? E ele apareceu ali, a gente está vendo ali ele com as crianças, atendendo as pessoas, tudo mais. Foi a última aparição do Arboleda aí. Quem viu por último, viu nessa cena aí. Pedro Lopes também está com a gente e também traz apurações de Arboleda. Gente, vocês estão vendo nosso time aqui hoje, hein? O Arboleda tá exigindo da gente, hein? Que é isso? Até esperando a imagem voltar aqui pra gente mostrar esses aqui. Olha o que é isso. Gente, time completo de repórteres do UOL aqui, todos a serviço de vocês, hein, para trazer informação em primeira mão. Esse é o de primeira. Pedro, tudo bem? Você também está nessa apuração. Boa tarde. Estamos todos em busca do Arboleda, né? Tudo bem, Luísa, PVC, Danilo, Gabriel. E eu conversei também ontem com uma pessoa da diretoria do São Paulo. Não sei se foi a mesma que o Gabriel estava acompanhando vocês aqui, mas pode até ser. E ela me explicou uma coisa interessante, né? Um ponto de vista bem pragmático do São Paulo. A gente teve várias notícias aí nos últimos dias dos vários problemas judiciais e dívidas que o Arboleda acumulou nos últimos anos. Justiça encontrando R$5.000, R$10.000 nas contas dele. Ele é um cara que tem bastante rolo fora de campo. E o São Paulo sabe disso e acompanhou isso nos últimos anos. Acompanhou tanto que quando o Arboleda renovou o contrato dele no final de 2024... uma parte do que ele ia receber de luvas, na verdade quase tudo, foi usado justamente no pagamento de dívidas judiciais do Arboleda. Várias com empresários, com várias questões que ele acabou tendo aqui no Brasil.
E aí isso faz com que o São Paulo faça uma análise muito pragmática, né? Vai rescindir com justa causa, unilateralmente, e cobrar uma indenização de milhões de reais do Arboleda? Poderia fazer isso, né? Qual vai ser o resultado disso para o São Paulo? O São Paulo vai receber alguma coisa? Não vai. O São Paulo tem consciência que muito dificilmente teria um resultado financeiro positivo se tentasse fazer isso. E aí, pensando de uma forma mais pragmática, seria melhor tentar negociar o Arboleda, que já tem, né, bem mais de 30 anos, com algum outro clube, conseguir algum valor, mesmo que não seja tão alto, para construir essa saída da melhor forma possível. Para isso, seria interessante, apesar de tudo que aconteceu, pelo menos trazer o Arboleda de volta para voltar a treinar e frequentar o CT. Mas essa mesma pessoa me falou que isso vai depender muito da postura do Arboleda. Para que essa situação não seja irreversível, precisa ter o Arboleda voltando bastante arrependido, com consciência do tamanho do erro, como o Gabriel falou, pedindo desculpa publicamente, se comportando de uma forma profissional, para que exista uma possibilidade disso acontecer, visando negociar uma saída que seja mais favorável para todo mundo. Esse cenário extremo que a torcida, até alguns mais exaltados, querem que aconteça, que é a rescisão, justa causa, São Paulo vai cobrar dezenas de milhões de reais do Arboleda e do clube que porventura vier assinar com ele, não é um cenário realista. Nenhum clube vai contratar um jogador de 34, 35 anos, correndo o risco de ter que pagar centenas de milhões de reais, e o Arboleda pagando esse valor para o São Paulo, não é um cenário que vai acontecer. Então tem uma questão aí que não é perdoar ou não perdoar. É um pragmatismo de buscar um desfecho que seja melhor para o clube. Tem uma questão prática, tem duas questões. A questão prática mesmo do que vai ser melhor para o clube, mas tem uma questão moral também, né? De que imagem você passa sendo tão subserviente a um jogador que simplesmente sumiu e que já errou tanto. Por isso que se for acontecer essa solução, se vier acontecer essa solução, tem que ter um pedido de desculpas formal. Monumental, assim, né? Enche o Morumbi para pedir desculpa. Público e no vestiário. E a questão passa pelo fato de que o São Paulo construiu uma... A gente nunca viu um clube fazer uma rescisão de contrato, embora a situação do Arboleda seja peculiar, mas não é inédita. Você nunca viu um clube fazer, não, vou cobrar na justiça 800 milhões de reais. Não teve isso no futebol brasileiro. Mas nesse caso, existe, como em outros casos existiria também no futebol brasileiro, tem a questão dos atrasos que o São Paulo teve com ele também. Porque se você vai cobrar 800 milhões de reais, ele vai te dizer, mas aí o dinheiro que você está me devendo. O São Paulo não passa de totalmente santo, né? Exatamente. Agora, e o São Paulo precisa de zagueiro. O São Paulo não pode, tecnicamente, o São Paulo não pode ficar com Alan Franco, Sabino, Rafael Tolói e Dória. Complexo, hein, Rodrigo? Como resolver aí todo esse imbróglio, toda essa situação? E algo que passou aqui um pouco rapidamente na nossa conversa, mas esse interesse do Vasco também. Renato Gaúcho é conhecido, né, por recuperar jogadores, por ser bom de vestiário e tudo mais. Não viajar também, ver jogo de casa, mas enfim. Será que o Renato conseguiria colocar a cabeça do Arboleda ali no lugar? Seria uma boa pro Vasco? O Vasco já contratou 3 zagueiros, né, no último período de um ano, né? Robert Renan, Cuesta e o Saldívia recentemente. Se trouxer mais um zagueiro, é um investimento bem alto, né, para o padrão do Vasco, mas vamos ver. Você falou que o apelido do Arboleda é Arbolenda, não é isso? Isso. Realmente é um apelido que se encaixa bem com a figura, né? Porque fica difícil saber o que é verdade nessa história do Arboleda. Eu só acredito na apuração dos colegas, mas assim, o que é verdade, por que ele foi para o Equador, o que ele está fazendo lá, eu não sei, porque eu já ouvi 10 mil versões diferentes sobre isso. Eu acho que é muito difícil acreditar num jogador desse a partir de agora, né? O Pedro que chamou? Alguém chamou? Quem me chamou? Acho que foi o Gabriel. Gabriel. Isso. Em relação a esse caso do Arboleda, esse caso individual dele, né? Muitas notícias falsas foram ali, enfim, noticiadas, né, por alguns colegas nas últimas horas. Tem muita coisa que se fala do Arboleda. E aí eu fui atrás para tentar entender, porque ele tem muitas dívidas de fato, né? O Arboleda é um cara que tem dívida aí, quase 1 milhão para sua antiga advogada, Caroline Brandão. E ele tem uma irresponsabilidade financeira, de certa forma, na condução do seu salário. Ele ganha 850 mil mensais do clube e ele, devendo à advogada, comprou uma Porsche, por exemplo, que foi penhorada. São ações nesse sentido. Mas eu fui atrás ali de pessoas próximas do Arboleda para tentar tirar limpo alguns boatos e o que asseguram, né, e isso mais de uma pessoa, né, 3 pessoas que eu consultei falaram isso, é que o Arboleda não tem nenhuma dívida com o crime organizado, como foi noticiado aí nos últimos dias, né? Mas que ele é um jogador que pede dinheiro emprestado na praça. Colocaram dessa forma, às vezes ele acaba extrapolando os seus gastos mensais, né? Acaba o salário e ele pede dinheiro, mas tudo que for de dívida vai ser resolvido na justiça. Inclusive para os empresários, né? Dizem que ele fazia muito isso. Ele procurava um empresário, pegava um adiantamento grande
E aí, quando acabava o dinheiro, ele procurava outro empresário, pegava outro adiantamento. Pessoas de São Paulo me falaram isso ontem, que ele tinha essa prática de ter 4, 5, 6 empresários em sequência. É um cara que tinha ali... Então, gente, mas como é que alguém vai pensar em pessoal, reintegrar um jogador desse? Pensa bem, como que você vai acreditar na palavra dele? Ele já foi pro Equador, já vestiu a camisa do Palmeiras e foi reintegrado. Mas aí, enfim, é um caso, o Gabigol e tal, não sei o quê, mas como é que você vai acreditar numa pessoa que tá se metendo no meio de tanta coisa dessa? Como é que você vai acreditar que ela vai voltar pra cá, reintegrar, pedir desculpa? Sei lá, me parece que o cenário, a melhor coisa é rescindir da forma Ao mais mesmo rápida tempo, possível. obviamente o Arboleda está totalmente errado, tá? Claro. Mas ao mesmo tempo, como a gente pode acreditar num clube que deve continuar contratando, que pega empréstimo e não paga o que está para trás? Mas e eu que... acho- Então assim, eu não estou comparando, eu entendi o Arboleda, é muito... Nossa, o Arboleda tá ganhando 850 mil, deve 1 milhão para advogado e comprou uma Porsche. O São Paulo tem uma dívida de 1 bilhão, não paga, pegou FDIC, não paga seus jogadores, está com 2, 3 meses atrasado de imagem, com 2, 3 meses... Então, qual que é a moral do São Paulo nessa história também? Ok, mas a gente tá falando de um clube, eu acho que você tá certo, mas tem um ponto aqui que Tá o sujo falando mal lavado. mas você acabou de fazer a renovação do contrato dele tem luvas, devendo luvas, que foi o que eu falei agora há pouco, ou seja, o São Paulo não está completamente limpo nessa história, e por isso não pode fazer uma rescisão unilateral, porque a rescisão unilateral daria margem a contra-ataque, mas por outro lado, você teve nesses últimos anos, tem um quadro no CT que mostra assim, esse aqui, Rafael, custou 500 mil, Coronel, não custou nada, Lucas Ramon, não custou nada, Danielzinho, não custou nada. Não custou nada de direito de transferência. De né? transferência. Claro. Marcos Antônio, no final das contas, custou 4 milhões. Mas está dando retorno. Caleri, no retorno não custou praticamente nada. Arboleda, esse aqui custou. Porque teve que fazer renovação de contrato, teve que fazer pagamento de luvas, porque teve coisa para fazer. E por que fez? Porque, mesmo com todo o histórico dele de indisciplina, ele tem uma relação com o clube de 10 anos, a torcida respeita muito o trabalho dele, ele foi campeão da Copa do... Os títulos que o Flamengo e São Paulo ganhou nesses últimos 10 anos foram os dois com a Arboleda e mais quem, né? Quem é que tava? Pablo Maia, que hoje é reserva, Rafael, da Copa do Brasil, Caleri, são os caras que estavam ali. Isso no futebol é super comum, né? Não, sim, então... Você avalia o custo-benefício de segurar a bucha de determinado jogador. Isso é histórico em todos os clubes, não é só no São Paulo. Agora, o que eu acho muito curioso é sobre o episódio de sexta-feira. E aí o Safo tocou no ponto, eu acho que a gente tem que respeitar a nossa apuração. A apuração de cada colega é uma apuração diferente, a gente está trazendo a nossa verdade dos fatos. Eu estava no litoral de São Paulo no sábado. E é importante te trazer, PVC, desculpa te interromper, mas que a gente tem 4 apurações que estão convergindo, né? Aqui, Indo no mesmo sentido. Sua, Gabriel, Pedro e do Valentim Furlan também, que também está nessa apuração. Então a gente tem 4 repórteres aí atuantes indo nessa mesma direção da informação para trazer tudo completo para vocês. Mas estou falando porque o Sá falou aqui, tem coisas que vieram à tona de sábado para cá que não são verdades e que a apuração que a gente tem indica que tem outro caminho. Ok. Eu chego do litoral de São Paulo na hora do jogo, pontapé inicial, eu sentei para ver o jogo, pontapé inicial. Sentei no restaurante. O garçom São Paulino chega para mim e fala assim, cara, teve uma briga no CT com o Rui Costa e o Arboleda foi embora porque ele ficou bravo. Não, isso não aconteceu. Pelo que eu fui ver, não foi isso que aconteceu. Tá, mas o Arboleda sai e vai embora por quê? Porque ele está cobrando que o São Paulo adiante dinheiro para ele pagar essas dívidas que ele tem. Passa por aqui? Não foi isso. Ele ficou simplesmente, como o Sá disse agora há pouco, furioso porque ele foi para a reserva. Bom, ele foi para a reserva porque o Alan Franco está jogando mais do que ele, porque ele ficou machucado um período e porque o Sabino virou um zagueiro confiável que não era. Ou tem alguma coisa além disso? Algum outro episódio, alguma reunião na sexta-feira que esteja faltando para arredondar essa história, Sá? Não teve nada, ele não avisou, ele simplesmente não notificou. Eu ouvi, inclusive, PVC, que uma pessoa importante do clube foi à casa do Arboleda no sábado para tentar procurar o jogador, porque em dado momento gerou uma preocupação a ausência dele, porque ele geralmente quando vai faltar, né, anteriormente ele já teve treino que ele precisou faltar também, alguns compromissos que nem vazaram para a imprensa, ele sempre avisou, ele sempre comunicou, falou, hoje, infelizmente, por essa razão, não vou conseguir comparecer, vou chegar atrasado na concentração, isso pode acontecer. Mas nesse episódio ele não avisou. E aí, a primeira reação era de preocupação mesmo com o Arboleda, e não de uma questão de estar insatisfeito com um sumiço, né? Então, não houve nenhum, assim, papo prévio a esse movimento dele, e existem ali histórias, né? Quando eu falo de histórias aí que foram inventadas, é que de fato teve uma fake news muito grande, PVC, que circulou em grupos de WhatsApp atribuída a um jornalista que nunca falou aquilo, e isso vira verdade, como você falou, né? Ontem até um segurança do clube veio me perguntar, falou, pô, isso é verdade mesmo? Eu falei, cara, não, esse repórter jamais falou isso, né? Então as pessoas aproveitam para criar
histórias baseadas em algo que não acontece. Perfeito. Mas ele não comunicou o clube. Ele não comunicou o clube antes. O São Paulo foi ter contato com ele justamente essa semana e já no sábado escutaram de pessoas próximas do Arboleda que ele estaria no Equador e aí puderam confirmar essa informação. E aí foi tem a algo cena. realmente... Tem a cena que é engraçadíssima, que a gente mostrou aqui na segunda-feira, que é ele se reunindo com voltando alguns amigos, os amigos dizendo pra ele: não, você que está desaparecido. Ele fala: não, eu estava. Não mais, né? Ele estava aparece. desaparecido. E assim, gente, perder espaço pro time não é justificativa pra pessoa sumir, né? Sumir Claro. do emprego. Então, né? Minha família, mais um giro de notícias para vocês ficar ligado e atendendo sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do Vasco da Gama. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, porque nessa sexta-feira é muito agitada. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.